Eu tenho recebido alguns pedidos das pessoas me perguntando, Tisa, como é que você faz? Como é que você está fazendo? Eu vejo que você está meditando, eu vejo que você está isso. Como é que você faz com seus filhos, com seu trabalho, tá, tá, tá? E me pediram para contar um pouquinho a experiência para você. Eu vou contar, gente, porque é uma gestão muito interessante, nem sempre simples, em geral não, mas que a gente vai, ó, se virando, né? Aprendendo a conversar, aprendendo a negociar. Primeiro, eu quero dizer para vocês o seguinte: hoje eu vivo com o pai dos meus filhos, nós somos separados há 7 anos, e hoje nós vivemos um esquema de guarda compartilhada. Ao longo do caminho, como nós nos separamos com eles muito jovens, muito pequenininhos ainda, o meu mais velho estava com 1 ano e 8 meses e a minha mais nova com 2 meses, quando ele saiu de casa, foi muito mais difícil, porque por tudo que vocês possam imaginar, mas também porque eles ainda eram muito pequenininhos, eles ainda mamavam no peito, meu mais novo ainda tomava mamadeira, ela ainda, né, estava em amamentação integral, né, eu consegui, graças a Deus, ficar com ela só no peito até os 6 meses, do jeitinho, em livre demanda, mas isso foi um processo, enfim. E aos poucos a gente foi ampliando essa convivência, porque as crianças iam ganhando mais autonomia, elas podiam sair mais de perto de mim para estar com o pai e tal. E mais ou menos quando a minha mais nova fez 5 anos, aí a gente conseguiu sim, aí sim, fazer um esquema mais de guarda compartilhada mesmo, inclusive no sentido da convivência, deles passarem metade do tempo comigo, metade do tempo com o pai, porque graças a Deus o pai nesse aspecto sempre fez bastante questão de estar perto, de estar com as crianças, né? E aí, então, quando a minha mais nova fez 5 anos, a gente conseguiu ampliar bastante essa convivência. E aí, desde então tem sido assim. E hoje ela está com 7, a minha mais nova, e meu mais novo com 9. Quando essa pandemia chegou, ela nos desafiou bastante, até porque o meu trabalho é um trabalho que exige a minha presença concentrada aqui, porque eu sou psicóloga, eu sou coach, eu preciso do sigilo, então mesmo trabalhando domiciliarmente, eu preciso estar atenta ao meu paciente, eu preciso garantir o sigilo nessa experiência, tanto no processo de coaching, quanto no processo psicoterapêutico. Então, eu falei para ele, né? Falei, como é que a gente vai fazer isso? Porque eles começaram homeschooling, eu não tinha como acompanhar, porque eu não consigo estar aqui trabalhando ou fazendo alguma reunião com eles passando, não dá para ser assim, porque eu preciso dessa atenção dirigida. Então, gente, nós começamos com essa pandemia uma nova gestão. Cada semana era um flash, cada semana era uma nova negociação que a gente precisava fazer. A gente começou fazendo um esquema de, então, como as crianças estudavam à tarde, então as crianças passavam as manhãs comigo, como ele tem um horário de trabalho mais flexível, porque ele é pesquisador e tal, então era mais fácil para ele fazer essa gestão do tempo. Ele mesmo sugeriu, ele falou, não, Tis, então as crianças ficam à tarde comigo e eles fazem as atividades escolares comigo e passam as manhãs com você. Aí a gente tentou isso, só que aí começou a ficar muito pesado para ele. E aí ele falou, não, vamos negociar, renegociamos, e aí eu tive que mudar meus pacientes, mudar meus horários de atendimento para poder conseguir, para poder, quando eu estivesse com as crianças, eu ficar com as crianças integralmente mesmo, e acompanhando nas atividades, e aí assim a gente fez, mas isso, gente, até a gente chegar num formato que fosse possível para nós dois, demorou acho que o quê? Um mês, 45 dias por aí, para que ficasse bom. E isso tudo também trazendo as crianças para junto, né? Vendo como é que estava, se estava funcionando para eles, se eles estavam bem com esse modelo, tal, porque foi uma coisa que nos pegou meio de surpresa a todos nós, né? E aí nesse meio do caminho, então conseguimos chegar. Então as crianças ficam com eles 3 dias na semana, à tarde estudando, comigo 2 de manhã estudando, porque eles têm algumas atividades de manhã também, e 2 dias à tarde, então fiquei com 2 manhãs e 2 tardes, ele ficou com 3 tardes, e a gente foi fazendo essa malemolência possível para as crianças e para nós. Primeiro, a gente ficou muito preocupado com essa questão do trânsito das casas, porque, né, para evitar um pouco, essa história do Covid, a gente não sabia como é que ia ser, então passava no primeiro momento assim, uma semana com ele, depois uma semana comigo, depois a gente viu que não ia funcionar isso, aí ficou metade da semana com ele, metade da semana comigo, enfim, a gente foi testando modelos. E nesse meio do caminho, eu também fui
meditando aqui, né? Durante um tempo, às vezes eu consigo fazer as minhas coisas no sentido de manter as minhas práticas de meditação, manter a atividade física, mas eu confesso a vocês que no meio dessa pandemia, isso também deu uma desconstruída. Eu não consegui fazer tudo do mesmo jeito, porque as rotinas estavam muito bagunçadas, então tinha dias que eu conseguia meditar. Eu sempre gostei de acordar, meditar, fazer minha atividade física, mas com essa coisa toda deu uma bagunçada no meio do caminho. E agora, então o que eu estava fazendo? Como eu tenho dito isso o tempo inteiro, é a gestão da possibilidade. Se a gente não dá muita gravidade para a coisa, se a gente não pesa ela do tipo, ai meu Deus, que desespero, não sei o quê, a gente sempre consegue encontrar uma alternativa. Isso eu quero deixar para vocês, tá? A vida, ela é generosa e ela nos e essas coisas que estão acontecendo todas, se a gente olha para elas com um olhar de aprendizagem, a gente sempre consegue encontrar uma saída, mesmo que não seja o que a gente gostaria. Mas, por exemplo, sim, eu passei um tempo nesse período aí sem malhar, sem fazer atividade física, que para mim é super importante porque me organiza, como o meu trabalho é muito mental, eu preciso da atividade física meio que para encarnar, sabe? Para sentir que eu tenho corpo, assim. Então, para mim é muito importante. Nem sempre eu consigo, né? Nessa pandemia, eu fiquei alguns dias sem conseguir mesmo. E também fiquei alguns dias sem conseguir fazer a minha meditação, a yoga, enfim. Mas quando eu consigo, é tão prazeroso para mim, eu me sinto tão bem, eu fico tão feliz. Então eu tô, gente, num movimento aqui, sabe, de tentar celebrar o que eu dou conta e o que eu consigo. Olhar para as coisas que eu estou sendo capaz de fazer e falar, que bacana, hoje eu consegui, que bacana, hoje eu consegui botar o pezinho na grama, consegui fazer minha meditação enquanto eu tomava o meu solzinho ali diário para dar aquele up na vitamina D. O sol para mim é uma coisa super curativa, então toda vez que eu tô meio sentindo que eu tô perdendo energia, eu vou pro sol e parece que eu me renovo, me encho de energia, e a gente vai bolando as alternativas, né? Agora as coisas já estão um pouco mais flexíveis, a gente está conseguindo entender melhor, eu acho, né, não sei, esse tempo todo que a gente está vivendo, mas tem sido um exercício. E sabe o que tem sido legal? Eu até falei isso com meu ex-marido, eu falei, nossa, a gente nunca teve uma parceria tão grande. Essa quarentena tem proporcionado para nós essa parceria, assim, porque tanto eu quanto ele, eu sinto que existe uma disposição mútua de compreender que esse momento está difícil e de compreender as dinâmicas um do outro, de reconhecer, né, a, por exemplo, ele conhece a natureza do meu trabalho, então quando a gente fez as primeiras modificações, ele mesmo falou, Tisa, para você eu sei que é mais difícil, porque seu trabalho exige isso, então deixa as crianças fazerem um homeschooling aqui, entendeu? Então a gente foi sendo capaz de conversar, de negociar, de uma maneira muito amistosa. Eu sei que essa não é a realidade de todo mundo, eu sei que nem sempre é fácil, inclusive para mim às vezes é bem difícil, porque às vezes a gente esbarra em questões complicadas e complexas, cada relação tem uma dinâmica, tem história, né, que às vezes esbarra naquela dor antiga, naquele calinho que já aperta, não é fácil, mas, gente, nós estamos aprendendo todos os dias, né? Então, cada dia a gente revisita uma história nova, cada dia é um novo flash, e a gente respira, aprende e recomeça. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito na vida, assim, quanto mais eu estudo sobre empatia, sobre todo esse conteúdo da Brené Brown, da Christian Neff, que são essas pesquisadoras incríveis, mais fica claro para mim, sabe? Que isso é um ato de começar e recomeçar todos os dias. Então, assim, tem dias que eu fico arrasada, sendo bem honesta com vocês, que eu sou muito mais rígida, severa comigo do que, inclusive, eu prego e do que eu gostaria. Muitas vezes eu mesma não dou conta desses arranjos, eu mesma me desespero, eu falo, ai meu Deus do céu, como é que vai ser? Mas uma coisa que tem sido um mantra para mim é assim, isso vai passar. Então, eu estou me sentindo assim hoje. Então, uma das tentativas é não generalizar, né? Porque quando a gente generaliza, a coisa fica muito pesada, fica insustentável. Então, assim, eu estou assim hoje.
deixa eu dormir sobre isso, quem sabe amanhã eu não consigo um desfecho novo, não vem uma solução que eu não havia pensado antes. E a gente vai um dia de cada vez, né, aprendendo, sem fazer grandes planos para o futuro, porque a gente não sabe como é que vai ser ainda, mas um dia de cada vez, acertando as possibilidades e vendo o que que a gente consegue gerir e o que que a gente consegue gestar nesse tempo. Porque esse tempo está sendo um tempo de gestação do novo, que a gente ainda não sabe direito como vai ser e o que vai ser, mas que está nos convidando a essa nova experiência. Então, assim, essa tem sido a minha experiência. Agora, tem mais ou menos uma semana para cá, eu consegui começar, voltar às atividades físicas de forma mais sistemática. Eu estava fazendo, mas de um jeito bem assistemático. Agora eu consegui voltar, estou conseguindo voltar às atividades físicas mais sistemáticas, estou conseguindo voltar às minhas meditações. Às vezes eu não consigo fazer de manhã cedinho como eu gostaria, mas eu enfio em algum horário do dia, às vezes na hora do almoço, às vezes antes de dormir, mas estou começando a voltar à rotina. Hoje eu consegui. Eu acordei, já fiz minha meditação, já fiz minha atividade física, já estou aqui inteira e plena conversando com vocês. Então, você está vendo? Cada dia é uma vitória. E quando a gente vai transformando isso em rotina, isso vai se tornando um hábito e aí vai ficando mais fácil da gente manter. Então, essa tem sido a minha experiência. Quero saber um pouquinho como é que tem sido a de vocês.